Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, tá dizendo aqui que a gente está on air, então eu estou supondo que vocês estão vendo, tanto a mim quanto a professora Amanda. Bom, primeiro queria agradecer todo mundo pela presença de novo. Vocês devem lembrar de mim, eu sou a pessoa que fez a primeira aula desse módulo do curso, fazendo algumas introduções gerais sobre concorrência. E no encontro de hoje, a ideia é que a gente discuta um pouco de concorrência, especialmente na sua função de advocacy concorrencial, né? Então, qual que é especificamente o papel da SEAI, que é uma secretaria do Ministério da Economia, nessa promoção da concorrência, seja dentro do próprio governo, seja com a sociedade amplamente considerada, tá? E para fazer essa discussão, a gente chamou o secretário da SEAI, o Gianluca Lorenzon, que está entrando em poucos minutos para falar com vocês, e também a professora Amanda, que está aqui já comigo, que é professora da UNB, talvez alguém a conheça como professora da Federal de Minas ainda, ela foi diretora da Faculdade de Direito lá, e hoje ela tá na UNB. Então, só para dar essa breve introdução para vocês de que o tema que a gente vai discutir hoje, né, os assuntos que a gente vai discutir hoje tem muito essa interface de promoção da concorrência. Então, a gente não fala de concorrência só quando a gente está falando de um ato de concentração ou de um processo administrativo. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas para fins de promoção da concorrência que não necessariamente acontecem dentro desses procedimentos específicos, né? Então, só para dar um exemplo muito, muito breve para vocês, vamos pensar em um procedimento licitatório, né? Você tem um edital de licitação quando você faz um procedimento licitatório. E como você desenha esse edital de licitação pode ser muito determinante para como as empresas que vão fazer parte daquele processo licitatório vão se comportar e vão concorrer efetivamente entre si. Então, e quem faz o edital de licitação é o próprio poder público, né? É um órgão específico do poder público, podem ser muitos. E, enfim, como é que a gente faz com que esses editais de licitação sejam mais competitivos, né? Tem todo um trabalho que a SEAI, o CAD se envolve nisso também, mas a SEAI tem um papel muito, muito forte nessa agenda, que tem muitas frentes diferentes de atuação. Então, eu não quero, enfim, avançar no tema que o secretário vai tratar, então não quero falar muito do que está sendo feito hoje, porque acho que ele tem muito mais propriedade para contar o que está acontecendo lá. Mas queria passar rapidamente a palavra para a professora Amanda, para ela fazer algumas considerações iniciais enquanto ele conecta. Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade e agradecer, sou uma super admiradora do trabalho da Marcela há muito tempo, há muitíssimo tempo, muito antes de conhecê-la pessoalmente, através de um amigo muito querido meu, que é o Vinícius, e que a elogia desde que eu o conheço. Então, fico à distância te admirando, Marcela, por toda a sua dedicação, toda a sua, enfim, sou fã, tá? E queria... Eu fico muito feliz mesmo, assim, só interrompendo, desculpa, mas é muito bom quando pessoas que a gente admiram a gente. Então, obrigada mesmo, E professora. é antigo, Um da super sua época lá de CAD ainda, assim. Vinícius sempre te elogiando muito, então já virei fã desde muito tempo. E depois virou uma grande advogada, assim, gente talentosa para onde vai se dá bem, né, gente? E muito feliz de falar sobre esse tema, porque para mim, particularmente, Marcela, eu não tenho a menor dúvida, certamente, pelo que eu vi aqui da estrutura, houve uma aula introdutória, eu suponho que foi dada por você, eu suponho que então você deve ter falado das 3 funções do antitruste, né? Que são a função repressiva, a preventiva e a advocacia da concorrência. E a gente costuma dar muito foco, né, principalmente nós, nas faculdades, a gente dá muito foco no controle de condutas, no controle de estruturas, mas eu tenho para mim, sabe, Marcela, muito, muito forte que o mais importante dos 3 é a advocacia da concorrência, sabe? Eu tenho para mim isso muito presente, porque Gianluca está entrando aí, daqui a pouquinho eu te devolvo a palavra para você apresentá-lo, Marcela, mas eu tenho para mim muito presente, e eu acho que o Gianluca vai concordar comigo, que quem mais faz
atos anticoncorrenciais, anticompetitivos no Brasil não é o poder econômico privado, mas o agente regulador. O agente regulador, ele é, na minha concepção, o principal responsável por ações anticompetitivas no mercado brasileiro. E aí, por isso, é a advocacia da concorrência a função dos órgãos, né, no caso aqui representado pelo secretário, a SEAI, e também o CAD tem essa atuação, de alguma maneira, a advocacia da concorrência, então, se revela como importantíssima nesse sentido, né? Então, foi muito acertada a escolha de vocês de separar uma aula sobre isso, sobre a advocacia da concorrência. Eu não tenho dúvida de que ela é muito importante. E ainda com o luxo de trazer o secretário da SEAI aqui, né? E para mim é uma alegria poder conversar com você sobre isso. Muito obrigada, Marcelo. Vou te devolver a palavra para você apresentar o Gianluca. Obrigada, professora. E, bom, pessoal, o secretário entrou aqui. Queria, primeiramente, agradecê-lo enormemente pelo tempo e pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto, que, como a professora acabou de colocar, eu, de fato, também acho que é um tema caro. A mim, pessoalmente, acho que ganhando muita relevância no Brasil hoje, né? E não quero fazer uma apresentação muito longa do secretário, simplesmente porque acho mais interessante vocês ouvirem ele falar do que ficarem me ouvindo falar sobre ele. Mas o secretário Gianluca é hoje o secretário da SEAI, foi anteriormente diretor de desburocratização no governo. E sem mais delongas, já queria passar a palavra para ele, de novo enfatizando o nosso agradecimento pela presença. Obrigado, Marcela. Obrigado, doutora Amanda. Bom te ver novamente, né? A gente acaba se vendo mais essas oportunidades durante a pandemia do que, vamos dizer assim, encontros mais casuais de amigos, mas faz parte da nova realidade que nós estamos vivendo. Eu peço desculpas pelo meu pequeno atraso, pessoal. Eu estava tendo um problema aqui em Wi-Fi, porque eu tô fora de Brasília, daí é Wi-Fi, aí novo site, que... Então eu tive esse pequeno problema. Mas vamos lá, então, pessoal. Eu agradeço muito o SEDES, eu tive com vocês ano passado, foi um prazer enorme. Eu acho que esse tipo de tema é muito importante para nós avançarmos e entendermos aí os projetos que o Brasil pode passar, especialmente a transformação que alguns setores estão passando, como gás, cabotagem, uh, uh, todo o mercado de logística, como também o mercado de recursos naturais, mineração. Então, assim, tudo isso está passando aqui dentro do governo e certamente vai ditar aí o futuro econômico do país no médio e longo prazo. Tem uma forte questão concorrencial. E é isso que nós gostaríamos aí de discutir com vocês hoje, para que a gente pudesse ter aí uma boa conversa, uma boa aula. Eu tenho uma apresentaçãozinha rápida. Eu não sei se eu consigo projetar aqui rapidinho. Acho que eu consigo aqui, nesse botão. Então, deixa eu... Tem um terceiro botãozinho Tem 3 botõezinhos em cima, é o terceiro. Perfeito. Opa. Agora vocês veem? Alô? É que eu perdi a tela. Eu não sei se alguém está me dizendo que eu estou vendo ou não. Tava funcionando, eu acho, na verdade. Agora eu não estou ouvindo ele, você tá? Não. Você não tá. Você tá sem som. Então, só
Um minutinho, deixa eu pedir ajuda. A gente está vendo, eu ouço. E agora, vocês me escutam? Sim, sim. Só que agora a tela está... Aí, agora sim. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Muito bom. Perdão. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou basicamente tentar aí falar para vocês um pouquinho sobre a advocacia da concorrência. Mas eu acho que a professora Amanda já nos deu o essencial ali. O cenário atual, porque isso é importante, como que a SEAI tem avançado nisso, que é a principal função da SEAI, que é a advocacia da concorrência, e vamos demonstrar um pouquinho como nós temos feito isso através da nossa consulta pública, né? Então, a advocacia da concorrência, eu gosto dessa definição, que eu acho que todos vocês devem estar familiarizados com o que é advocacia da concorrência, mas de qualquer maneira, a principal questão aqui que eu acho, de todos esses termos aqui que eu dei um destaque, eu acho que o principal não é o principal, obviamente, mas é definitivamente o que me chama a atenção aqui para fazer meu ponto é o fato de ser um mecanismo não coercitivo, né? Então, por exemplo, nós não vinculamos os órgãos da esplanada, os reguladores, ou os órgãos que vão fazer alguma concessão, ou assim por diante, nós não vinculamos eles às nossas opiniões, né? Uh, Esse é o papel da advocacia da concorrência. Até a palavra advocacia, do inglês advocate, ele não tem nada a ver, né? Eu sempre tenho que explicar isso quando eu encontro algum representante de algum setor, ou algum deputado ou senador, que não tem nada a ver com a Advocacia Geral da União, não tem nada a ver com direito no sentido de um advogado, né? Então, eu acho que por ser um mecanismo não coercitivo, é uma maneira um pouco diferente de atuação, e ela nos impõe uma série de desafios, né? O que seria dentro disso, então, eu acho que a doutora Amanda basicamente colocou que o sistema brasileiro de defesa da concorrência ele pode ser pensado em três frentes, né, em três formas, com três ações: ação preventiva, ação repressiva e ação de advocacia da concorrência. Eu concordo com o ponto da doutora Amanda de que no Brasil talvez a gente tenha muito pouco, ou pelo menos uma menor atuação do que esperada na ação preventiva e repressiva, que envolve normalmente condutas de entes privados, condutas anticoncorrenciais, porque no Brasil, e eu tenho falado isso publicamente, o nosso diagnóstico é de que se tornou muito fácil você capturar o regulador. Aqui eu estou falando de capturar no sentido de teoria da captura, tá? Não estou falando do sentido de ilícito ou alguma questão desse tipo. Estou falando de teoria da captura, até pelo modelo de incentivos. E que o regulador promove as distorções concorrenciais de uma maneira muito simples e rápida, prejudicando o mercado como um todo, que para nós é uma coisa bastante complicada, obviamente, né? Então, aí que nós achamos que existe essa peculiaridade. E como que a SEAI faz análise de concorrência, né? Nós usamos esse checklist da OCDE, que tem 4 grandes eixos, e basicamente, então, em toda a regulação que passa pelo nosso controle, toda a regulação que passa o controle não, né? Porque eu acabei de falar que nós somos não coercitivos, não vinculantes, né? Eu acho que essa seria a melhor tradução para o português. Nós usamos essas 4 metodologias, e é assim que nós fazemos basicamente
essa análise concorrencial e de advocacia. Então, quando chega, por exemplo, uma consulta pública que nós temos que manifestar um PL de lei, ou quando a gente vai fazer uma atuação mais proativa, que eu vou explicar já já o que seria essa atuação mais proativa, porque é uma coisa que a CI não costumava fazer muito e agora a gente vai criar um programa só para fazer isso, que é o FIARC. Quando nós fazemos isso, nós estamos basicamente ali buscando essa questão. Bom, deixa eu falar um pouquinho do cenário atual, para entender a importância da advocacia da concorrência no contexto atual, né? 7,5% é o valor, esse valor está atualizado, esse valor era de um mês atrás, porque agora essa semana saiu uma nova estimativa do Ministério da Economia. Mas 7,5% do PIB é o valor que foi gasto pelo Estado brasileiro com medidas de combate à pandemia. Nós gastamos muito mais do que países emergentes e mais do que países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, nós estávamos com a previsão de menos 6,5% do PIB. Agora a gente já está em 4,9%, 5%, as estimativas do setor privado, mas é o resultado esperado. E 1,5 trilhões de reais é o custo do Brasil. Por que eu trouxe esses 3 números em específico? Porque nós gastamos muito com a pandemia, então nós não temos um dinheiro para reconstruir a economia estilo plano Marshall, acho que nem queríamos que tivéssemos um plano Marshall, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo tem um espaço fiscal muito limitado até para fazer política de anticíclica, como alguns economistas chamam, mas aqui a gente não está falando bem de um ciclo econômico, mas eu estou falando aqui de políticas do tipo de tanto de gasto público pelo lado da demanda quanto pelo lado de supply side economics, né, da oferta, através da diminuição da carga tributária. Então, nós não temos esse espaço, ao mesmo tempo que o Brasil precisa que a gente haja. Ao mesmo tempo, né, mas mesmo assim, nós temos esse custo, que é como se fosse uma taxação para as empresas, que é 1,5 trilhão ao ano, que é o custo Brasil, que é o quão mais custoso é pela ineficiência como um todo do aparato regulatório. E desses 1,5, 200 bilhões ao ano são por ineficiência regulatória e do sistema de justiça. Então, é exatamente isso que nós queremos atacar, né? E essas reformas regulatórias, elas se tornam estratégicas, né? A Casa Branca conseguiu 220 bilhões de dólares, aí 1 trilhão de reais em redução de custo regulatório através de iniciativa de desregulamentação. A União Europeia também tem iniciativas nesse sentido. Então, assim, nós acreditamos que essa saída, a saída da desregulação, da desregulamentação, quando nós temos preferido chamar, é muito importante. A gente, obviamente, continua com as nossas políticas de melhoria regulatória, várias, eu acho, inclusive eu falei ano passado aqui, mas elas tiveram um grande avanço com os decretos de regulamentação, mas isso não é o suficiente, a gente precisa ir além. E daí é nesse cenário que entra os projetos da CEAI para o segundo semestre, né? E nesses projetos a gente quer levar a advocacia da concorrência, sair do canto inferior esquerdo, em que vocês veem escrito aí manifestações e consultas públicas, para uma série de outros projetos que vão passar aí por competências mais proativas, né? Então, por exemplo, além das manifestações e consultas públicas, a CEAI, que é o órgão responsável pela advocacia da concorrência, nós estamos passando aqui por a implementação de decretos de melhoria regulatória, nesse sentido a gente acaba advogando pela concorrência, e a gente consegue colocar medidas estratégicas para nos garantir essas melhoras que nós buscamos. Nós temos a desoneração regulatória, que foi uma consulta pública que se encerrou semana passada, já sido estendida, em que nós pretendemos diminuir o custo regulatório do ponto de vista concorrencial. A gente quebra toda a regulação em 5 elementos, e daí nós buscamos aí diminuir a concorrência para a prosperidade, que são nossas iniciativas legislativas, e que daí também vão junto com o ambiente de negócios. Inclusive, ontem teve um anúncio do secretário especial Carlos da Costa sobre uma medida provisória que vai tratar especificamente de ambiente de negócios.
E, finalmente, no canto superior direito, o FIARC, né? Que é a nossa frente intensiva de análise regulatória, de abuso regulatório concorrencial, em que ao invés da gente só se manifestar quando os órgãos estiverem nas suas agendas regulatórias, em casos de distorções concorrenciais muito grandes, nós pretendemos agir sob provocação do mercado ou de associações, entidades do setor privado, inclusive entidades como a SEDES poderiam provocar o FIARC. Nós estamos fechando a instituição normativa que vai instituir o FIARC, e nós tivemos inclusive aí uma consulta pública do FIARC que se encerrou mês passado e foi muito, muito interessante. Bom, concorrência para prosperidade, como eu mencionei, a gente tem aí os eixos de aumento de mercado doméstico e regulatório microeconômico, e a gente tem uma série de iniciativas legislativas. A desoneração regulatória deve ter duas frentes, né? Que é a gente diminuir o custo regulatório, é uma maneira de fazer desregulamentação. Nós estamos implementando os decretos de melhoria regulatória, tem vários, mas eu chamaria atenção para três, que é o decreto do revisaço, o decreto de licenciamento 4.0, o decreto do AIR, os três muito importantes. Existe um direito regulatório antes da Lei de Liberdade Econômica e um depois, e eu acho que muita pouca gente ainda se deu conta disso. O FIARC, que é o que eu estava acabando de mencionar, né? Então a gente vai ter aí as investigações começando por sugestões através do PMCC. Posso explicar mais se eu tiver interesse. E passando pelo FIARC, que vai ter critérios objetivos definidos nessa instrução normativa, deve ser lançada nesse mês. E o FIARC, que é essa nossa, então, ação de proativa, como se fosse uma caça, né? Uma busca por regulações que estão fazendo isso. Por que nós vamos usar o abuso regulatório da lei como referência? É porque ele é muito próximo das guidelines da OCDE. Quando a gente construiu a medida provisória de lei de liberdade econômica, nós estávamos, inclusive, baseando esse artigo nas guidelines da OCDE, né? Inclusive, aqui tem um quadro comparativo que eu estava mencionando. E, por último, o ambiente de negócios, né? Que eu acho que é muito importante, acaba fazendo aí um papel muito diferente. Nós elencamos 3 índices que nós queremos acompanhar, e eu chamaria a atenção para quem gosta de concorrência, para o terceiro, que é o mais importante do ponto de vista regulatório, que é o Product Market Regulation. É o índice de qualidade regulatória com foco em promoção da competitividade. Ele é muito importante. O Brasil está em penúltimo, está em 45º dentro de 46. Então, isso é estratégico para nós. Nós estamos lançando ações nesse sentido para a gente mudar essa realidade. Nós tivemos 2 consultas públicas, como eu mencionei, né? Mas eu acho que eu queria fazer isso no máximo 10 minutos, não sei se eu consegui fazer em 10 minutos, porque eu acho que o papo acaba sendo mais interessante se a gente fluir com perguntas ou até com dúvidas e com comentários da doutora Amanda e da Marcela. Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer isso. Não sei se eu consegui me explicar basicamente como que a CEAE pretende alterar o papel dela, de um papel mais reativo para um papel proativo através dos programas que eu mencionei, na busca aí da gente advogar pela concorrência em diferentes setores, que é o nosso papel fundamental. Agora eu passo, então, a palavra para a doutora Amanda e a gente continua. Obrigado, pessoal. Obrigada, Gianluca. Muito bom ouvir, né? É um luxo isso, ouvir a advocacia da concorrência com a pessoa responsável por isso no âmbito nacional, né? Então, para a gente é um luxo e também é uma oportunidade, né? Mas eu queria, na verdade, desenvolver uma ideia e queria te fazer uma pergunta a partir dela, assim, para ficar claro para o pessoal que está nos assistindo, assim. Eu, logo na abertura, enquanto a gente te aguardava, eu falava que, na minha concepção, a advocacia da concorrência, das 3 funções do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, entre análise de condutas das empresas, análise de estrutura das fusões, etc., me parecia que a advocacia da concorrência era a mais importante. Então, eu queria desenvolver um pouco esse assunto e aproveitar para te fazer uma pergunta. Será que o Jean caiu ou não? Ou é só a... Será, Marcela? Acho que foi só a câmera. Tá. Mas...
Mas a verdade é a seguinte... Eu estou aqui, eu desliguei um barulho irritante aqui no equipamento. Não, tudo bem, porque eu ia te perguntar uma coisa e fiquei na dúvida se você iria me ouvir. Mas, na verdade, eu queria ouvir sua opinião a respeito de uma coisa que eu venho pensando muito, sabe, Jean? E venho falando muito também. A gente, no Brasil, teve uma experiência de um Estado muito presente na atividade econômica, ele próprio desempenhando, ele sob a forma de empresa, ele próprio desempenhando, monopolista, né, desempenhando as atividades, acreditando que assim ele traria o bem-estar para a população, etc. E depois, né, adiante, evoluindo no tempo, a gente assistiu um processo de privatização, né? E naquela ocasião, junto com a privatização, vieram as agências reguladoras, né? Essa década de 90 e tal, essas agências reguladoras mais estrito senso mesmo, né? Quem acompanhou aquele processo à época, né, via que havia uma crítica política no sentido de que o Brasil estaria liberalizando a economia, de que isso era vender patrimônio público, que o Estado estava saindo da economia, liberalizando, assim, como se ele estivesse sendo, de alguma maneira, inconsequente, por afastar da prestação de serviços à população, da universalização e etc. Né? Bom, enfim... na época, acusaram as agências reguladoras, inclusive, de serem parte de um processo liberal, né? E elas foram se desenvolvendo aos montes. Então, veio a Anatel, a ANEEL, a ANP e por aí vai, né? Todo tipo de agência, a ANS, a Anvisa, e um monte de agências. E a verdade é que a gente olhando agora, assim, né, 2020, olhando para trás, o que nós não assistimos foi um processo de privatização ou de liberalização ou de inconsequência do Estado em relação à prestação de serviço. Muito pelo contrário, porque a privatização ela se desenvolveu quantitativamente a um ponto que a gente sufocou as empresas, o mercado, com excesso regulatório. Então, para aqueles que temiam o Estado estar se afastando, hoje a gente olha e a gente vê que talvez ele esteja até mais forte do que ele estava antes, é que mudou só a modalidade. Antes ele próprio prestava, agora ele sufoca as empresas com um sem número de normas, resoluções e etc., de produções normativas das agências reguladoras. Né? Então, assim, isso é um processo que veio acontecendo e ficou escancarado, me parece, que o Estado, longe de ter se afastado, ele não se afastou. O problema foi que, bom, se tivesse havido uma mudança de posicionamento do Estado, com uma consequente melhor qualidade de produtos e serviços e bem-estar, perfeito, mas não me parece que é esse o caso, muito pelo contrário, né? E a gente fica assistindo essa situação em que as agências reguladoras acabam elevando as barreiras à entrada de uma tal maneira que fortalece e favorece empresas que já estão no mercado em detrimento de uma rivalidade efetiva, de uma competitividade efetiva, etc. Bom, enfim, é aí que entra essa história de advocacia da concorrência, né? A gente perceber que regular nem sempre é bom, né? E a minha pergunta para você, uma primeira pergunta que eu queria te fazer, porque é uma angústia que eu tenho, eu vou compartilhar uma angústia aqui na sexta-feira de manhã, né, um momento terapêutico nosso aqui. Eu, como professora de Direito Econômico, essa semana mesmo participei de uma banca, né, sobre essas novas tecnologias que surgem. A banca especificamente era sobre buzzer. Mas, enfim, essas novas formas de prestação de serviços e tal, eu fico muito impressionada, Gianluca, que a gente tem aqui no Brasil uma certa obsessão com a regulação, um certo fetiche com a regulação. Então, surge um novo modelo de negócios, imediatamente as pessoas falam, não, isso precisa ser regulado. Né? Como se regular fosse garantia, quer dizer, o Estado interceder fosse garantia de que, aliás, fosse garantia não, fosse pré-requisito, fosse pré-condição para as empresas atuarem, né? Assim, como se invertendo a lógica. A lógica é a liberdade de iniciativa, né? Assim, as pessoas oferecem produtos e serviços no mercado, mas a gente criou uma mentalidade no Brasil e que eu atribuo a essa história do excesso regulatório, dessa coisa da presença do Estado. A gente acabou criando um fetiche, assim, como se... Então, por exemplo, quando o Uber surgiu, né, a discussão era assim, não, mas quem vai garantir a segurança dos serviços prestados? Como se a regulação pelo Estado fosse garantia de segurança de serviço prestado. E eu fico vendo o seguinte, eu sempre repito esse mesmo exemplo, o transporte coletivo público, esses ônibus que correm aqui nas cidades, nas grandes cidades, que são muito bem regulados, excessivamente regulados e há muito tempo regulados, não são exatamente um primor de segurança, né? Porque o que a gente vê são trabalhadores em pé, lotados,
em horários críticos, que se der uma freada, vai todo mundo para frente. Então, como se, né, e aí a minha pergunta para você, a minha angústia que eu compartilho com você, na verdade são duas. Primeiro é o seguinte, talvez uma eu tenha alguma resposta para ela. Por que esse fetiche? Por que essa obsessão pela regulação? Eu talvez responderia, eu não sei se você também, porque a gente se acostumou, a gente foi tão entulhado de normas, que a gente se acostumou com isso e acabou achando que isso é condição sine qua non. Mas a minha pergunta para você é pior do que isso, assim, essa é a minha angústia. Como é que se muda uma mentalidade dessas, sabe? Como é que você faz para mudar a mentalidade das pessoas em geral, assim, né? Nem falo porque o regulador ele quer resguardar a própria relevância, então ele não vai querer mudar a mentalidade, né? Não, eu só formo legislador, mas como que você muda a mentalidade das pessoas para que elas tirem essa coisa da cabeça de que só quando o Estado intervém é que a segurança está garantida, é que o bem-estar do consumidor, o Estado já não deu tanta prova de ineficiência nesse sentido, e olha o exemplo da segurança do transporte público, mas a gente segue pedindo, né? Assim, não, tem que regular, né? E isso está no senso comum. Como que a gente... Isso é exatamente a advocacia da concorrência, né, Gianluca? Por quê? Só para ficar claro para aqueles que estão nos assistindo, assim. Porque a partir do momento que você regula demais, o excesso virá, né? E esse é o papel, então, da autoridade, no caso, representada por você aqui, que a autoridade de ir lá e dizer, olha, não é bem assim, não precisa ser isso, e na verdade o que você está fazendo é fechando o mercado. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, a minha angústia que eu compartilho numa sexta-feira de manhã, nesse momento terapêutico, como é que a gente muda a mentalidade das pessoas? É possível fazer isso? Essa é uma pergunta, sem dúvidas, difícil, não de responder, mas difícil de você resolver. Deixa eu tentar dar rapidamente, deixa eu tentar dar uma visão. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que nós não temos agências reguladoras, nós temos agências controladoras. E elas quase que são sócias obrigatórias, é como se a gente tivesse um regime nos setores regulados principalmente. Não acontece só neles, mas neles principalmente. Nos setores regulados, existe esse regime de fato que parece que é como se a agência, toda agência sentasse no conselho de administração das empresas que estão sobre a batuta dela. E assim, elas se tornaram agências controladoras, elas tentam ditar práticas de mercado, o excesso regulatório causou isso. Bom, por que isso aconteceu? Eu acho que é mais porque a gente ainda não deixou a visão antiga, né? E não é uma visão só brasileira. Se você pensar nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, eu gosto de dar esse exemplo porque as pessoas sempre pensam nos Estados Unidos como oposto, mas, por exemplo, é só para ter uma noção de como o conceito de livre iniciativa é um conceito novo. As pessoas acham que livre iniciativa foi toda consolidada durante a Revolução Industrial e etc., mas não é nada disso, não é nada disso. A livre iniciativa ela vem evoluindo junto com os outros conceitos de direito. E, por exemplo, os Estados Unidos, que foi o primeiro exemplo que eu ia dar, até a década de 60, o governo meio que concedia linhas aéreas, né? E daí você tinha um mercado caro, fechado, para poucas empresas. Daí ele resolveu, ok, agora a gente deixa as companhias aéreas como é hoje no mundo inteiro. E daí que aconteceu a revolução da aviação. Por quê? Porque toda vez que você entra num mercado novo, e eu acho que as causas são até antropológicas, tá? Daí não são exclusividade do brasileiro. Você entra nesse sistema de receios, ao menos que você tenha uma atitude proativa de ser liberal, que foi verdade durante muito tempo, por exemplo, aí se aplica em alguns casos dos Estados Unidos, né, durante a Revolução Industrial, que eles falaram assim, não, nós temos que não intervir e deixar acontecer como um princípio. Esse movimento, como princípio, nunca aconteceu no Brasil, muito ao contrário. Quando a grande, vamos dizer assim, corrida pelo empreendedorismo estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa,
o Brasil estava chutando o Visconde de Mauá e dando olhos roxos a ele pelas iniciativas que ele estava tentando tocar. Então, de uma maneira ou de outra, eu acredito que a grande questão aqui é, sem dúvidas, como a gente reverte essa mentalidade. E ela está sendo revertida até politicamente pela razão de que houve nas eleições passadas uma mensagem clara de diminuição da presença do tamanho do Estado, e de que o Estado não é a solução, e essa mensagem foi, vamos dizer assim, ratificada nas urnas. Então isso chegou em Brasília. E chegou até em órgãos que têm, vamos dizer assim, autonomia, né, como as agências reguladoras. Elas entendem que essa mensagem democrática, que essa é uma tendência, que essa é uma tendência mundial, e que o Brasil, mesmo que não fosse uma tendência mundial, o Brasil está muito acima da curva em questão de complexidade, quantidade e custo regulatório. Então, só para a gente entrar no nível mundial, o CDE, a gente tem que baixar um pouco. Então, eu acho que está indo, mas é uma transformação que vai demorar muito tempo. É uma transformação que vai demorar muito tempo. E é uma transformação contínua, porque ela precisa de uma defesa proativa, né? A livre iniciativa, a livre concorrência, eles precisam de uma defesa proativa. E é complexo, porque é o que você vê e o que você não vê. Normalmente os benefícios da livre iniciativa, da livre concorrência, eles não são assim facilmente vistos, né? Então, eu ressaltaria esses pontos como essenciais aí para a gente entender o que está acontecendo no, no, nessa discussão que nós temos com as agências e com todos os reguladores. São mais de 200 reguladores na esplanada, tá? As agências são uma dezena, eles são assim, o principal que chama atenção. A gente tem muitos outros reguladores na esplanada: Receita Federal, Trabalho, IBAMA, mineração, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que faz no mapa. A gente tem aí, até no Ministério da Economia, além de Trabalho e Receita, você tem ZPS, você tem Comércio Exterior, aduaneiro. A gente tem muita regulação que as pessoas às vezes esquecem. E por isso que fazer uma transformação que englobe todos esses 200 reguladores federais vai ser um grande desafio. E é isso que nós estamos tentando aí entender e fazer, e montar uma estratégia, né, para que a gente consiga alcançar de uma maneira ou de outra. E qual é o papel, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, será que essa mudança de mentalidade será formal, assim, das pessoas compreenderem uma teoria e tal, ou será que será imposta pelo próprio mercado, né? Porque eu fiquei acompanhando essa história desses novos mercados, eu venho acompanhando de perto há algum tempo, e o caso da Uber, por exemplo, né, que foi o primeiro, ela veio mais ou menos numa situação de, enfim, não regulatória clara, né? Mas ela conquistou o gosto popular, né? A ponto de, em países como a Itália, assim, em que houve ações judiciais contra o modelo de negócios, associações de defesa do consumidor ingressarem como amicus curiae em defesa da empresa, né? Será que será que a tecnologia não vai ser a grande responsável por acabar nos mostrando que, enfim, essa história de regulação nem sempre nos traz o bem-estar que a gente gostaria? Qual é o papel da própria... não seria a realidade fática que vai acabar assim? Sem que a gente elabore, as pessoas em geral elaborem muito sobre o assunto, elas vão começar a perceber, opa, o táxi sempre foi regulado pelo Estado e não me trouxe o mesmo bem-estar que esse outro aqui, né? É uma possibilidade. Se a gente pensar hoje nos setores que mais crescem e que mais impactam a vida do cidadão, a gente teve uma reunião essa semana com o pessoal do Google, e eles estavam nos mostrando aí os benefícios sociais do Android, que é o sistema operacional do Google. E eu brinquei com eles, eu falei assim, imagina se sistemas operacionais fossem regulados, né? Ou será que a gente teria tantos sistemas operacionais evoluindo tão rápido, como a gente teve todo o trabalho e toda essa área de software? Imagina se fosse regulado pelo Estado, se você tivesse uma agência nacional de softwares e hardwares, e que daí diria como que tem que ser, e etc. E para ser mais acessível, tem que ser assim. E para ser mais favorável ao consumidor, tem que ser assado. E você não pode mudar de tanto tempo. Então, assim,
Não teria, a gente não teria aí. E se não tivesse esse sistema como Android hoje no Brasil, você não teria tido o auxílio emergencial, né? Que os celulares são mais difundidos do que os meios básicos de educação e saneamento no Brasil. E isso faz com que, graças ao mercado, a gente consiga ter iniciativas, então, como auxílio emergencial para poder contratar essas pessoas durante uma pandemia. Então, eu acho que a tecnologia faz essa provocação, mas ela tem até um certo limite. Se a gente pensar no caso do Uber, o Uber no Brasil, pelo menos, foi muito uma questão judicial. As regulações aqui, que no caso eu acho que seriam as leis municipais ou até a lei federal sobre o tema, eles foram complicados. A lei federal, obviamente, foi ótima, mas ela foi difícil, né? E por que que a gente não vê esse mesmo exemplo no Buzzer, né? Que é o Uber dos ônibus interestaduais. Eu acho que é interestadual, eu posso estar enganado aqui. Eu tenho um palpite. O meu palpite é meio polêmico. Eu diria que é porque os nossos juízes e promotores não usam Buzzer como eles usam Uber, né? Os nossos decisores, que não são os nossos reguladores, não usam Buzzer como eles usam Uber, porque o foco é até um pouquinho diferente de modelo de negócios. Então, isso, na minha visão, pode até estar fazendo alguma diferença aí sobre o porquê que as vitórias que o Uber conquistou na justiça em relação ao Buzzer. Então, assim, eu acredito que tenha aí um impacto da tecnologia, mas eu acho que tem um limite. E esse limite é difícil de vencer. E vai ter que ser vencido, eu acho que por uma questão de mentalidade organizacional, com trocas, experiências, expertise, e até depois com certas ondas políticas, porque elas são importantes, a maneira como elas influenciam. Então, o revisaço vai fazer todo mundo revisar, vai repensar a existência de leis, o AIR, historicamente uma iniciativa liberal, todos os preceitos da lei de liberdade econômica. Então, eu acho que tudo isso também faz o regulador tentar dar uma ajustada. Mas é difícil, é difícil. E a gente tem riscos, tá? Isso nos preocupa bastante. Eu estava até lendo o livro, eu recomendo muito, o melhor livro que eu li em muitos anos, que é O Antifrágil, do Taleb, né, do Nassim Taleb. E qual que é a tese do Nassim Taleb no Antifrágil? É que para um sistema ser robusto, ou até antifrágil, que é um nível acima de robustez, que o Taleb caracteriza nesse livro, ele precisa com que as suas pequenas partes sejam frágeis. Deixa eu dar um exemplo. Para que o sistema financeiro seja robusto, seja seguro, seja antifrágil, ele precisa que os agentes econômicos do sistema financeiro possam cometer erros e eles sejam frágeis, ou seja, eles possam acabar prejudicados, porque daí o sistema como um todo, né, ele acaba sendo fortalecido porque os impactos são melhor absorvidos e as pessoas conseguem, ou como Hayek falava, descobrir melhor através de tentativa e erro. Os nossos reguladores não entendem esse conceito. E teve até uma declaração sobre esse livro essa semana de uma primeira-ministra da primeira-ministra da Noruega, né, sobre o sistema energético deles. Os nossos reguladores não entendem o conceito de que para que o sistema que eles regulam, o sistema financeiro, ou o mercado de capitais, ou o mercado de laboratórios de saúde, ou seja, para que esses mercados sejam robustos, para que eles sejam estáveis, ou não tão estáveis, mas que eles sejam capazes de se adequar às volatilidades, aos cisnes negros, é necessário que você permita que os agentes sejam frágeis. E a gente tem alguns reguladores que não permitem. O mercado de capitais é um clássico exemplo. Historicamente, a CVM aperta aqui a segurança, né, do investidor, a transparência, a transparência é importante, mas esse receio nos riscos, no sistema financeiro é a mesma coisa, a liquidez. Então, sempre preocupado em problemas sistêmicos, mas você tenta deixar o teu sistema tão
protegido contra qualquer tipo de variação, que se chegar a um evento como o Cisne Negro, né, que é definido como imprevisível, você vai acabar dando muito mais exposto e vulnerável a ele. E eu acho que esse é um risco enorme para os reguladores. E é uma coisa que é muito difícil entrar na cabeça deles. Mas a gente está tentando, e tem vários reguladores excepcionais, e tem várias agências que estão fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. Então não é uma exceção, não é linear, é muito diferente como alguns reguladores agem e outros. Eu acho que eu destacaria isso. Uma outra coisa que eu queria te ouvir, assim, a respeito de um momento de pandemia, né, um momento de crise que a gente vive, né? A gente, primeiro fazer a anotação aqui que você acabou de fazer. Nós não estamos aqui falando que todas as regulações são ruins, que todos os reguladores agem equivocadamente. Nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a gente vivencia no Brasil um excesso regulatório e que esse excesso regulatório prejudica porque ele não tão raramente assim, ele também descamba para o abuso, né? E eu fico muito tranquila de dizer isso. Essa semana eu participei de um evento com uma pessoa que eu também respeito muito, admiro demais, que é seu parceiro de advocacia da concorrência lá no CAD, especificamente, que é o Guilherme Rezende, que é o DER, né? E ele dizia o seguinte, o tema do nosso encontro era abuso de poder regulatório, ele dizia o seguinte, para mim já está, há dados suficientes aqui, eu já posso confirmar isso no DEE, de que quanto maior produção regulatória um determinado setor tem, mais casos de conduta ele tem no CAD. Então, quer dizer, é disso que a gente está falando, né? A gente não está falando que todo regulador é ruim, a gente está falando o seguinte, que quando há excesso, necessariamente haverá consequências que são nefastas, né? Mas aí é que está, né, Gianluca, voltando aqui, no momento da pandemia, né? A gente tem um amigo comum, de quem eu gosto muito, que é o João Ascioli. Eu participei com o João Ascioli também de um debate em que ele falou uma coisa, o João Ascioli tem a capacidade de colocar em palavras aquilo que a gente pensa, né? E ele falou assim, olha, o bom da pandemia, se é que tem alguma coisa de boa nisso, quer dizer, né, num cenário de tanta tristeza, de tanta coisa ruim, né? Tentar encontrar alguma coisa, assim, é só ruim, né? Essa situação é só ruim. Mas se a gente tiver que extrair alguma lição disso, ele dizia que é o fato de que a pandemia está caricaturizando situações de excesso regulatório, e que não deixa de ser, aí é uma inferência minha, uma janela de oportunidade para a gente identificar aquilo que sempre foi excesso regulatório, mas que numa situação de crise se agudiza, né? Então, eu me lembro de ter ouvido o presidente do CAD contando da atuação do CAD, atuação de advocacia da concorrência que o CAD teve no momento do álcool em gel. Naquele momento em que houve deflagrou, né, a crise sanitária, faltou álcool em gel, aumentou o preço. Claro, eu não tinha álcool em gel em casa há 70, eu não tinha, ninguém tinha, e de repente o negócio se torna um bem de uso essencial, né? Então dispara a procura e não tem oferta suficiente, o preço aumenta, e ele conta que em uma ação de advocacia da concorrência realizada pelo CAD junto à Anvisa, foram retiradas barreiras à entrada no mercado e que fez com que o que a gente vê aí hoje, a gente entra no supermercado, tem tudo quanto é marca, tudo quanto tem com cheirinho, sem cheirinho, tem com, né, enfim, tem lenços umedecidos, 70 graus, tem de tudo, né, em razão da exclusão de uma barreira à entrada. E eu não acredito que nós estejamos menos seguros, menos do que estávamos antes, né. Então, eu queria te fazer essa pergunta, assim, se você concorda com o João, no sentido de que a situação de crise que nós estamos vivendo, ela, de alguma maneira, ela agudiza isso, né? Ela caricaturiza, é a palavra que ele usa, a situação de normas que sempre são barreiras injustificáveis, mas que, de repente, nessa situação dramática, elas ficam tão evidentes, né? E se isso representaria uma janela de oportunidade, e se vocês, na CA, estão atentos a isso? Eu acho que 100%. Eu acho que o Trump deu uma ordem nos Estados Unidos de que as regulações que houveram sido suspensas por causa da pandemia, que os órgãos avaliassem a suspensão permanente delas. E eu acho que isso deveria ser feito no Brasil também. A gente tem um plano para tentar fazer algo do tipo
do que o ministro chama de a grande desregulamentação, que é um projeto que a gente está tocando. Então, eu acho que a pandemia, ela nos revelou, né, se a gente pudesse aprender com ela algumas coisas, a gente colocou lá em abril ainda, né, que essas necessidades que a gente vai passar, que a gente vai entender, que a gente possa facilitar e manter essas desregulamentações provisoriamente. Eu me lembro que assim que começou a pandemia, em março, eu recebi uma ligação de um diretor, de um coordenador do Ministério da Saúde, e ele me falou assim, então, nós estamos tendo aqui que atropelar uma série de regulações nossas. As secretarias da saúde dos estados também. Vocês estão tomando nota disso? E eu estava, naquela época, estava em transição. E acabei a gente não acabou nos dedicando a isso. Mas é uma realidade, né? A pandemia está fazendo com que a gente repense em uma série de normas. Mas eu acho que é uma janela, para ser sempre honesto. Não é que eu seja pessimista, eu acho que é uma janela. Eu acho que a gente vai ter aí uma visão dessas e depois você vai ter uma outra visão que vai voltar e que vai ser a visão tradicional brasileira. Depois a gente vai tentar de novo, porque vai subir o custo. Então, a questão é o que nós podemos fazer para que isso não aconteça? O que a gente consegue fazer aí para manter uma certa estabilidade de racionalidade regulatória, né? Porque no Brasil é uma questão de racionalidade, não é nem uma questão de ter uma regulação mais eficiente ou uma regulação é uma questão de que a regulação seja racional o suficiente para permitir um desenvolvimento saudável de mercado. E eu acho que isso é um problema que está faltando. Aí que entra a importância de a gente ter esses programas de advocacia da concorrência permanentes, que é um objetivo que nós temos, né? Permanentes, claros, objetivos, porque daí o órgão consegue se programar, a gente consegue dar diretrizes que são compreensíveis, que conseguem perspassar aí diferentes setores. Eu acho que esse é o único caminho que nós conseguimos garantir, né? É que você tenha uma racionalidade regulatória. Eu acho que isso é muito importante. Marcela, eu estou monopolizando aqui as perguntas. Fique à vontade se você quiser perguntar. Eu estou vendo o pessoal aqui, eu estou acompanhando o chat. Se alguém quiser fazer perguntas também aqui, para a gente é um prazer, tá, gente? Enquanto isso, é porque eu estou aproveitando para incentivar. Eu estou aproveitando para tirar minhas próprias dúvidas aqui, entendeu? Então, gente, por favor, isso não é monopólio, não, né? Aliás, a gente é contra monopólios assim, injustificáveis, assim, né? Tem que ter razão, né? Assim, enfim, uma pergunta delicada, Jean, assim, que é uma coisa que me angustia, tá? A ausência de enforcement da advocacia da concorrência, né? Seja, na verdade, na lei, ambos os órgãos, as entidades, né, têm essa atuação autorizada, tanto a SEAI, do Ministério da Economia, que é um órgão dentro de uma estrutura da administração pública direta, quanto o próprio CAD, que é uma espécie de um tribunal, né, administrativo, uma autarquia, portanto, com uma personalidade jurídica própria. Bom, especificamente no caso da SEAI, de fato não há possibilidade de enforcement mesmo prevista na lei. Especificamente no caso do CAD, é possível talvez discutir isso, porque embora a lei fale especificamente também do caráter educativo, se você for olhar os sujeitos submetidos à lei, que está lá no artigo específico, está lá, pessoas jurídicas de direito público, né, enfim, em tese, em tese, se você olhar os sujeitos submetidos à lei, é suficientemente amplo para você cogitar, inclusive, em tese, um enforcement, né, através de um caso de conduta, não sei. Mas o CAD tem preferido não adotar essa posição, adotando teorias que de alguma maneira se referem ao federalismo. E aí eu te pergunto o seguinte, como fazer, então, né, para você estimular. Esse eu acho que é o maior desafio da SEAI, né? Como você estimular um determinado comportamento sem enforcement, né? Existe algum tipo de mecanismo assim, estratégico mesmo, premial talvez, quem sabe premial, né? Para aqueles que se comportarem assim, então não seria exatamente uma sanção, porque não há possibilidade de ser assim, mas
como é que a gente, em termos de estratégia, sei lá, de teoria dos jogos, estou aqui pensando como que a gente encontra uma saída para estimular um comportamento sem público, sem ter possibilidade de aplicação de sanção. Eu acho que esse é o grande desafio, mas eu também nem vejo diferente disso. Eu não consigo imaginar uma alteração legislativa conceder enforcement, porque a gente tem problemas federais, de uma federação também para enfrentar, né, de federalismo. Então, é outra angústia que eu tenho, estou compartilhando com você aqui. Como é que a gente faz para desenvolver estrategicamente mecanismos de adoção de um certo comportamento sem ter força, enforcement, no sentido de sanção? Olha, essa é the $1 million question para a advocacia da concorrência como um todo, né? Não é só uma questão do Brasil, é uma questão... porque quando um regulador recebe um parecer de concorrência nosso, ou alguma análise, ou alguma advocacia nossa, ele tem que sopesar as opções dele. E é importante que ele sopese, porque assim, se a gente fosse estritamente do ponto de vista concorrencial, a gente não ia querer que não tivesse nenhuma especificação técnica, nenhuma barreira, nem nada que, nenhuma restrição regulatória, mas o regulador está ali preocupado com diferentes valores, né? E um deles que tem que sopesar a concorrência. Eu acho que existe algumas coisas que podem ajudar nesse sentido que eu já mencionei. Eu acho que um framework transparente, objetivo, acho que a divulgação de práticas, eu acho que... Agora, o FIARC, você está falando de dar um prêmio, o FIARC, a gente fala aqui dentro, é um soco. Nesses casos que vão ser aí analisados e que sejam distorções muito grandes, né? Teve até caso aí que foi suspendido pelo TCU, porque a regulação era realmente muito distorsiva concorrencialmente. E os pareceres da CEAI são usados pelo TCU. Então, eu acho que avançar nessa qualidade da advocacia, ao mesmo tempo tendo esses instrumentos de management, de public management, que garantam aí uma transparência, objetividade, previsibilidade, regras claras, né? E também, ao outro lado, um grande desincentivo público através do FIARC, essa é a nossa aposta. O que mais poderia ser feito? Aí a gente começa a ter uma certa dúvida do que poderia ou não ser feito. Eu acho que, óbvio que todos... Aqui eu estou falando estritamente de concorrência, mas, por exemplo, os avanços de AIR, licenciamento 4.0, eles ajudam muito no que tange eles ajudam muito no que tange a essas questões. Mas eu estou falando aqui estritamente de concorrência. Aí você pode pensar, não, que nem houve essa discussão, né? Vamos dar dentes para a figura do abuso regulatório, vamos deixar que seja desconstituído, que tenha um órgão administrativo, até o CAD era ventilado na época, e etc. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que vale a pena a gente tentar um modelo nosso aqui, esse tripé que eu falei, de qualidade, de análise concorrencial, objetividade, transparência e previsibilidade, e, ao mesmo tempo, o sistema de desincentivos públicos. Eu acho que esses três, que também passam por treinamentos, cursos que a gente está organizando, vão ser aí interessantes. Essa é a minha aposta. Vamos ver como é que eu vou me sair. Eu acho que depois de um tempo a gente vai conseguir dizer, o Gianluca teve sucesso lá na CA e eu não teve sucesso com essa visão dele de como dar dentes à advocacia da concorrência. Amanda, Oi. Se me permite, acho que uma questão que seria interessante, assim, até pensando nesse diagnóstico, né, que o Gianluca colocou a respeito de, enfim, muitos reguladores, muitos setores que a ACA identifica esses potenciais problemas de regulação, enfim, se existem mercados, setores, interfaces que vocês considerem prioritários de, enfim, fazer essas interações iniciais e ver como esses setores especificamente reagem
a esses incentivos, né? E se vocês estão focando em algum setor específico ou se não, e, enfim, mas também na linha da curiosidade da minha própria dúvida. Por decreto, a SEAI tem que se debruçar mais sobre o sistema de saúde, que a gente até tem um grande papel na CEMED, mas a gente também vai olhar mais saúde suplementar, a gente acha que tem um grande descompasso entre o potencial de mercado e a realidade do mercado brasileiro. O setor do sistema financeiro e mercado de capitais também é um outro que o decreto nos estipulou como importante. E comércio exterior como um todo. Esses são setores que, por definição de estrutura, nós temos que nos importar. Mas nós também olhamos para alguns outros setores aí. Nossa, não quero falar a expressão setor estratégico. Acho que todo brasileiro deve ter trauma nessa expressão. Setor e empresa estratégica são coisas que nós deveríamos nos abandonar. O que eu ressaltaria, eu acho importante? Eu acho que o setor de óleo e gás é muito importante pelo processo de desestatização de áreas importantes, o novo mercado de gás, o redesenho da Petrobras. Então, eu acho que esse é realmente um setor que nós estamos nos dedicando muito. O setor de mineração, as questões regulatórias são muito importantes nesse setor, elas definem o que vai e o que para, e definem a quantidade de players que podem aí participar desse mercado. E também, talvez, o setor de telecomunicações. Eu acho que seria muito importante por essa modificação que nós estamos passando, 5G, internet das coisas, video on demand, que é a nova realidade. Eu acho que todas as transformações que estão indo pelo setor de comunicação são setores que merecem nossa especial atenção e que nós estamos dando. Eu queria mais uma pergunta, mais uma angústia. Eu tô aproveitando, já que ninguém está perguntando, eu tô tirando todas as minhas... tô colocando assim, abrindo meu coração, Gianluca, para algumas coisas que realmente me incomodam, assim, me preocupam, né? Como pesquisadora, como profissional, né? Da advocacia também. O que acontece, Gianluca? Eu acho, a respeito daquela pergunta sobre enforcement, eu acho que vocês acabaram tendo alguns dentes em razão da própria lei de liberdade econômica, né? Porque se você observar ali a declaração de ilicitude dos abusos de regulação, né, de poder regulatório, e que estão, inclusive, escritos no artigo 4º, e que, por favor, pessoal, o pessoal interessado em direito da concorrência tem que ver o artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica, que tem tudo a ver com isso, né, exatamente, e ali tem alguns dos incisos que são puro direito antitruste, né. Então, assim, acho que ali, né, a declaração de ilicitude do abuso de poder regulatório, eu acho que é um dentezinho que vocês conseguiram, e também uma coisa que está presente na lei das agências reguladoras e entrou também na lei de liberdade econômica, que é a previsão de análises de impacto regulatório, né, previamente à edição de atos normativos. Bom, aí é que está, essa pergunta é exatamente que eu queria te fazer, Gianluca. Assim, eu fico contente com essa previsão, assim, especificamente eu estou falando aqui da análise de impacto regulatório, eu fico contente com a previsão, porque eu acho que é um exercício a mais, né? Mas eu tenho receio de alguma maneira, assim, eu me divido entre gostar da saída e não gostar da saída, assim, seja porque eu me preocupo se ela poderia não apenas burocratizar desnecessariamente, porque você pode provar o que você quiser, né, assim, você pode decidir primeiro e depois demonstrar, né, e uma análise de impacto regulatório pode se prestar a isso, sim, enfim, e nem estou me referindo à má-fé, não é isso, tá? É realmente uma decisão mesmo, ou às vezes até de viés comportamental mesmo, você achar que precisa fazer alguma coisa, não é má-fé, não, eu estou dizendo das boas intenções mesmo. Então, eu tenho receio um pouco da análise de impacto regulatório, apenas burocratizar e não resolver o problema, sabe? E eu tenho receio também, Gianluca, de ela, de alguma maneira, validar, sabe? O fato de ter havido análise de impacto regulatório, de alguma maneira, validar a solução encontrada, mesmo que haja evidências e outros estudos demonstrem a sua inadequação, mesmo porque as análises de impacto regulatório não são algo totalmente objetivo, né? Há
passos de subjetividade. Então, eu acho que assim, a gente está quase chegando no final, assim, eu vou precisar sair daqui a pouquinho para entrar em outro, mas eu queria te ouvir sobre isso, Gianluca, assim, sobre a análise de impacto regulatório. Eu acho que é aquela história, melhor com ela que sem ela, né? Melhor com a análise de impacto regulatório do que sem. Mas eu tenho algum medinho, sabe? E eu queria te ouvir sobre isso. A gente compartilha, porque é complicado. A gente não conseguiu avançar no modelo de análise de impacto regulatório, por exemplo, como os Estados Unidos, que usa o Cost-Benefit Analysis. Os reguladores brasileiros não estão acostumados a trabalhar com dados, e então isso acaba complicando. Pessoal, aqui não estou falando só de agência reguladora, tá? Essa é a questão principal para entender esse ponto que eu estou fazendo. Eles não são capazes, eles não têm tradição, eles não entendem a arquitetura de dados. E isso acaba levando aí a uma série de problemas e deficiências nas análises de impacto regulatório. Então, esse receio que tu expressaste, ele é compartilhado por nós. Nós realmente temos receio de que pode se levar. Agora, tem alguns reguladores que não tem como ficar pior. Entendeu? Então, assim, eu entendo que a gente tem esse receio, mas assim, é bem complicado, né? Então, mas vamos ver. Eu acho que está interessante. Eu acho que a gente pode ir aí de um, de um lado ou de outro, mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar que esses avanços, porque quando você entra, pelo menos nesse carro da análise de impacto regulatório, você começa a ter um exchange com órgãos reguladores que são teu counterpart nos outros países, você consegue essa troca de experiência, você tem a consulta pública, então eu acho que assim é um avanço necessário. Agora o receio existe, né? Vamos ver o que vai ser dado. Teve cada IR aí nesses últimos tempos. Eu devolvi uma, inclusive, na CA, eu devolvi uma para a agência reguladora e falei e solicitei que eles refizessem, porque não tinha condição, né? O mais importante de uma análise de impacto regulatório é você inferir o impacto regulatório, leia-se custo. Você não pode colocar uma linha no teu AIR falando assim, o custo é tolerável, ponto. Por quê? Como? Quanto que é esse custo tolerável? Né? E aconteceu, de uma grande agência, inclusive. E eu mandei de volta. E é importante, pessoal. Eu acho que isso é importante, porque eu me preocupo muito com a maneira com que isso tem sido feito. Mas, ao mesmo tempo, é um avanço, e na medida que a gente conseguir aprender com as boas lições, eu acho que a gente vai conseguir aí ter um bom kickstart desse processo. Agora, só mesmo, Marcela, minha última intervenção para não... fica à vontade. Não extrapolarmos o tempo também aqui, mas só eu queria, já que estamos aqui, a gente podia ter um furo, né, Marcela? A gente podia ter uma informação exclusiva, imagina, né? Na verdade, eu ia fazer essa pergunta também. Então, boa. Pois é, então eu vou fazer uma específica de furo, eu quero depois ouvir a sua também. Mas a minha específica é o seguinte, será regulamentado o abuso de poder regulatório da lei do artigo 4º? Ou tem alguma previsão sobre isso? Porque eu acho que fará toda a diferença, muita diferença mesmo. De fato, aquilo que você disse no começo, a regulação é uma antes da Lei de Liberdade Econômica e outra depois, eu tenho certeza disso, mas um decreto regulamentador ali, eu acho que, nossa, ia ser um grande impacto positivo para a advocacia da concorrência. Então, dá esse furo para a gente aí, vai ter, não vai ter, quando será? A gente recebeu uma proposta de doutos acadêmicos, que inclui a doutora, sobre essa regulação. O que nós fizemos com essa proposta? Nós transformamos no FIARC no primeiro momento. Não porque nós queremos abandonar a ideia do decreto, mas é porque nós acreditamos que nós primeiro precisamos consolidar o conceito de abuso regulatório dentro do governo e entre os reguladores, até para não virar um espantalho, que algumas pessoas gostariam de fazer isso, até algumas são conhecidas publicamente por detestarem esse conceito de abuso regulatório.
Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos primeiro consolidar isso com uma boa prática de análise para, no segundo momento, podermos substanciar essa regulação. Então, sim, eu acredito, mas eu acho que o mais próximo que a gente teria é o segundo semestre do ano que vem, mas, assim, ainda é um wish. Desculpa, tem um cílio aqui no olho. É um wish, é mais um, um desejo do que uma realidade nesse momento. É um conceito difícil, principalmente porque ele representa aí uma barreira para o exercício do poder regulador. Tem questões jurídicas que já nos foram sinalizadas, que nós teríamos algumas oposições, ainda que eu acho que elas não sejam muito válidas. Mas a gente vai precisar de uma longa construção. Então não vai poder ser assim. Está aqui o decreto do presidente regulando o artigo 4º. Não, vai ter que ser diferente. A gente vai ter que construir com a comunidade acadêmica esse conceito, desenvolver ele. Por isso que o FIARC vai ser importante, vai ter pareceres de FIARC, a gente vai ter os critérios objetivos de abuso regulatório. E daí nós vamos conseguir avançar para o momento que a gente tenha isso, uma regulação que vai ser... Porque regulação pode até ser uma referência para estudantes de direito, mas uma regulação como um decreto, ela é uma ordem dentro do governo federal, pegando agentes, etc. Então, a gente precisa ter esse processo, que eu acho que no final vai nos resultar aí com algo mais efetivo, algo mais legal. Então, eu vou pedir licença, Marcela e Gianluca em especial, que é o palestrante, eu realmente preciso entrar numa outra. Eu vi, Marcela, que o Vitor fez uma pergunta aqui no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta, Gianluca, e infelizmente eu não vou poder ouvir, porque eu vou entrar em um outro falando sobre direito à concorrência agora também. Então eu vou fazer a leitura da pergunta do Vitor e pedir licença a vocês. Primeiro, antes de fazer a leitura da pergunta, eu queria mais uma vez agradecer a Marcela e, enfim, na pessoa da Marcela, todo mundo do SEDES por esse convite. Para mim, sou uma grande admiradora do trabalho da Marcela, sou uma grande admiradora do SEDES, e acho sensacional esse interesse crescente pelo direito da concorrência no Brasil. Então, muitíssimo obrigada, fico realmente envaidecida com o convite, um prazer, tá? Gianluca, prazer te reencontrar, sucesso nas suas lutas aí, eu venho acompanhando suas lutas há tanto tempo, muito antes da SEAI, né, a sua participação tão importante na construção da Lei de Liberdade Econômica, eu acho que esse é um legado que você deixa, né, de uma atuação muito ativa, de verdade, e por mim reconhecida. Meus parabéns por esse esforço todo que você fez, e muito sucesso nas suas medidas de advocacy, porque, como eu disse, eu realmente acho que é das 3 funções a mais importante. E queria deixar um abraço aqui para as pessoas. Eu sinto muita falta eu sou carente de convívio humano, sabe, gente? Então, eu sinto muita falta de ver as pessoas, assim... assim, mas nem me vale a pena ser virtual, eu faço questão de ver as pessoas fisicamente. Então, para mim, eu confesso para vocês que esse período tem sido um período de, enfim, de carência mesmo. Então, eu queria deixar um abraço para todo mundo aqui que eu não vi, mas que espero encontrar algum dia por aí na vida, né? Presencialmente, né? Das pessoas que estão nos acompanhando aqui, das dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, e desejar sucesso para elas também na vida profissional, acadêmica, né, e nesse momento de pandemia. Mas vamos à pergunta do Vitor. A pergunta do Vitor é o seguinte: bom dia. Em relação à interferência dos órgãos reguladores na atuação das empresas reguladas, recentemente a ANS determinou, por meio de um mero comunicado, que as operadoras de plano de saúde suspendessem os reajustes nos planos de saúde entre setembro e dezembro de 2020. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de interferência? Vitor, a gente é que te agradece pela participação e tenho certeza que a resposta do Gianluca será brilhante, mas infelizmente essa eu não vou poder acompanhar. Tá, gente? Olha, desculpem mais uma vez, vou voar para outra lá e, enfim, sucesso ao SED, sucesso a todo mundo que está acompanhando aqui, tá bom? Obrigada, abraço para todos. Bom dia para você. Para vocês também. Bom dia, professor. Até mais. Sempre um prazer. Perfeito. Então, eu acho que então eu vou continuar onde a gente parou. Só tinha uma pergunta, né, que era sobre o reajuste de preços dos planos de saúde. Eu não vou me lembrar da pergunta agora, mas eu acho que era qual que era a minha visão sobre a comunicação que a ANS deu para suspender. Do ponto de vista da concorrência, a gente até ressaltou isso. Qualquer mudança
por meio de comunicado que as operadoras de plano de saúde suspenderam os reajustes de planos. Assim, essa é uma pergunta complexa, eu vou dizer por quê. Por exemplo, em vários países do mundo isso aconteceu. Em muitos países do mundo, isso aconteceu, inclusive, junto com por iniciativa do próprio setor privado, né? Então, é complicado essa questão da gente dizer. Ao mesmo tempo, para a concorrência, qualquer mudança de regra de jogo é ruim. Então, só que essa é uma visão da concorrência, não é uma visão da saúde do país, não é uma visão do regulador, não é uma visão até da decisão política, né, envolvida nessas questões. Então, eu acho que nós demos a nossa opinião como concorrência, mas, obviamente, ponderando que existiam outros fatores que deveriam ser analisados. Por exemplo, uma certa elasticidade do mercado nesse momento e entender exatamente o que podia acontecer ali com o setor. Mas a decisão da ANS foi essa e foi meio que em linha com o resto do mundo, então eu acredito que o Brasil ainda não esteja se descolando da curva. Eu vou responder a próxima pergunta, porque em 5 minutos eu tenho uma outra live, então eu já vou tocando aqui para eu poder responder o máximo. Tem uma outra pergunta aqui que fala assim: há algum projeto de advocacy da concorrência junto ao Poder Judiciário ou a ampliação de conhecimento dos magistrados sobre os impactos de regulação da concorrência? A única coisa que existe na nossa relação com o Poder Judiciário é que a gente tem pedido para a AGU entrar com uma amicus curiae em alguns processos que podem resultar em aumento da concorrência de casos muito específicos. A gente já está discutindo aí algum outro que envolve publicidade em conselhos profissionais, que para nós é essencial. Mas esse é o único trabalho. A gente não tem ainda nada planejado quanto a cursos e treinamentos de magistrados para concorrência. Mas eu acho que é uma excepcional ideia para 2021 e considerem anotada e digerida. Tem mais alguma pergunta? Não? Alguma coisa no chat? Ainda não, no chat não tem nada. Bom, pessoal, como não tem mais perguntas, então, e a gente perdeu a nossa moderadora, e eu virei aqui o relator desse final de aula, eu gostaria de agradecer ao SEDES pelo convite. Eu sou um grande admirador do trabalho do SEDES. Eu tive aí ano passado, foi uma experiência muito legal. Tive com o Luciano Tim, que é um cara que é excepcional. Eu agradeço o convite, parabenizo vocês pelo trabalho. E é isso, contem sempre com o Ministério da Economia. Estamos aí com as consultas públicas, vamos abrir outras aí no futuro. Contamos com a participação de vocês. É muito importante essa participação. E é isso. Estamos à disposição, pessoal. Desejo uma boa sexta-feira aí para vocês. Um bom final de semana seguido. Até a próxima.